Continuando, então, parte 2 da aula, ainda falando sobre o livro The Civic Culture. O que se busca no livro? Se busca responder, né, o nome do livro, a cultura cívica. Essa cultura seria a cultura mais compatível com a democracia. Eles entendem que haveria, então, uma combinação entre modernidade e tradição. Então, essa cultura, tá, ela se baseia em consenso, diversidade, tá, que permita mudanças, mas que essas mudanças sejam moderadas, que elas não sejam revolucionárias, radicais, por assim dizer. Quando eles iniciam esses estudos, eles pegam 5 países, tá? Os Estados Unidos, o Reino Unido, a Alemanha, a Itália e o México, tá? Aonde eles vão basear, digamos assim, a sua teoria nesses 5 exemplos de países. O que é então a cultura política para eles, para esses autores, né, num sentido clássico? Ela se refere a um conjunto específico de orientações e atitudes frente a um sistema político, tá? Atitudes do eu, né, em relação ao sistema. Como é que eu me comporto em relação ao sistema? Como é que as pessoas, partindo delas, da interpretação e da compreensão delas, interpretam esse sistema político. Então, em qualquer cultura política que vocês possam avaliar, isso é uma questão interessante para a gente pensar, em qualquer uma delas, seja numa cultura numa civilização atual, no Brasil aqui, ou de repente numa outra cultura, numa tribo africana do século III, do século IV, por exemplo. Independente disso, pessoal, em relação ao sistema político, o homem sendo um animal político, com a palavra o Aristóteles, né, falando, as pessoas, segundo os autores, elas vão internalizar dentro delas uma cognição, que é, para quem não sabe, um conhecimento, né, a maneira como se absorve esse sistema, um sentimento em relação a esse sistema e uma avaliação desse sistema. Então, esse processo político, ele tem 2 momentos diferentes também. Ele tem o input e o output, né? Que nem saída e entrada de televisão, por exemplo. O que é o input, pessoal? É justamente o que eu falei para vocês. São as entradas, onde vocês recebem, né? Onde o sistema recebe as demandas para a posterior conversão dessa em políticas. Então, por exemplo, nos nossos sistemas atuais, os partidos políticos são inputs, né? Os grupos de interesse, os meios de comunicação, onde eles absorvem, tá, essas demandas, essas políticas públicas, digamos assim, e são eles os atores que vão receber, né, essas políticas. Já o output seria a parte da administração governativa, onde as políticas são realizadas, como também as burocracias, ou seja, os funcionários públicos, né, que são a resposta dada ao sistema. Claro, eu dei um exemplo em relação a um sistema político da civilização. Se fosse um sistema político mais antigo, também tinham demandas, enfim, etc., dentro de uma tribo, né, e tinham também resultados que eram apresentados pelos líderes, enfim, das suas mais diversas formas, sociedades matriarcais, patriarcais, enfim, tá? Existe bastante temas interessantes sobre isso, né, a respeito de vários agrupamentos políticos diferentes, ok? Nesse livro, então, ele vai mostrar 3 tipos de cultura política diferentes, quase que como tipos ideais, como bons weberianos que também eles eram, de certa forma. Então, a primeira política é a política paroquial, tá? Que ocorre em sociedades tribais africanas e comunidades autônomas, tá? Esse é o exemplo que eles dão.
Na verdade, né, são vários exemplos ao longo da história em relação a vários povos diferenciados, tá? Mas a questão é a seguinte: geralmente esse tipo de cultura leva à obediência a uma liderança, a um chefe local, um cacique, chamado cacique. Então tem uma diferenciação política tamanha para que não se deva obediência a esse tipo de liderança. Tá? É evidente, pessoal, que o conhecimento antropológico e o conhecimento cultural que eles tinham aqui talvez fosse limitado. Tá? Quando tu vais ler hoje, revisando The Civic Culture, não era talvez essa a principal ideia deles ao fazer o livro. Mas, de certa forma, vocês que já são muito mais evoluídos, desculpa a palavra, né, que eles pensavam de uma maneira evolutiva também, mas no sentido mais desenvolvidos da antropologia, sabem que existem diversas maneiras de atribuição de autoridade em determinados grupos. Então aqui ele dá um exemplo de uma liderança, de um grupo que segue uma liderança, né, um cacique no caso. Dificuldade aqui nesses grupos de uma separação muito nítida entre a orientação política e religiosa. A gente sabe que grande parte dessas comunidades, desses grupos políticos eram sobre lideranças religiosas também. Então há uma dificuldade nessa separação. Inclusive, no nosso próprio modelo ocidental, o poder político, por exemplo, de Roma, do papado e depois dos bispos, é bem claro nesse sentido. Então a gente tinha também uma cultura política muito mais paroquialista, tá? Essa cultura ela tende a ser mais afetiva do que cognitiva, no sentido de que as pessoas exprimem sentimentos por esse modelo, né? E esses sentimentos de deferência, de aceitação a esse modelo devem ser sempre digamos assim, está bem controlado sempre politicamente essas comunidades autônomas, ok? Em geral não tem grandes mudanças políticas aqui. Já a cultura política súdita, tá? Há uma frequência mais alta em direção a um sistema político mais diferenciado. Tem algumas políticas já um pouco mais desenvolvidas, tá? Mas ainda na questão dos inputs e dos outputs, a demanda, né, e os resultados, a participação política ela é tímida, praticamente ainda ela não existe, tá? E ainda é um pouco mais, né, embora não tanto quanto a cultura política paroquial, ela ainda assim ela é mais afetiva do que cognitiva, ok, pessoal? Ela ainda guarda esse tipo de situação. Ela é, digamos, uma linha intermediária em relação a uma cultura política totalmente paroquial do que em relação a uma cultura política próxima, que é a cultura política participante. Que é, então, a cultura política participante? Aqui, tá? Os membros tendem, dessa sociedade, eles tendem a orientar suas expectativas no processo de demandas, de inputs, como de resposta aos sistemas políticos, outputs, tá? Então é bem o caso que a gente conheceria nas democracias ocidentais avançadas, que eram da época dele, onde as pessoas formariam partidos, organizações que atenderiam, em teoria, tá, pessoal, as suas demandas, né, sob forma de umas respostas aos sistemas políticos. Então é bem claro esse tipo de processo que é a cultura política participante. As pessoas foram lá, votam, participam, né? Não só por meio do voto, mas talvez de liberdade de expressão, por meio de protesto, por exemplo, né? Então aqui as pessoas são mais ativas politicamente, com maior participação. Digamos que em certo sentido, me permitam uma crítica, que é o modelo do Alma Verba, eles associam então essa participação maior política, essa atividade mais intensa da política, com uma cultura política mais participante. Veja bem, eles não idealizam em nenhum momento, tá? Embora se possa perceber, evidentemente, quando tu vai ler o The Civic Culture,
tá? Que realmente eles acreditam que essa cultura política mais participante esteja mais em voga nas democracias ocidentais que eles estão estudando ali naquele momento, tá? Como Estados Unidos, Inglaterra e posteriormente, né, o caso também da Alemanha e Itália, mas o México ainda não, por exemplo, naquela época era o PRI que mandava, né, o Partido Revolucionário Nacional. Então, a cultura política participante, isso é uma coisa importante, tá, pessoal? Ela não retira a existência de uma cultura paroquial e súdita. Mesmo na cultura política participante, deve existir uma espécie de sujeição, que é uma deferência à autoridade. Lembra a questão da dominação legal weberiana, tá? Que eles, evidentemente, foram influenciados por Max Weber. Por quê, pessoal? E aí tem uma questão importante que muitas vezes, hoje, nas democracias atuais, eu gosto desse tipo de debate, tá? Quando a gente vê esses protestos nos Estados Unidos, Brasil e entre outros lugares, a gente vê às vezes protestos que, sob a ótica de dizerem, olha, respeitem a nossa liberdade de expressão, eles vão lá e acabam cometendo excessos. Não é verdade? A gente viu isso nos movimentos nas jornadas de junho de 2013. Ah, professor, mas é uma parte, não sei o que, 90% não faz nada. Tá, eu sei, pessoal, mas vocês podem, né, a partir de um certo pressuposto, de que alguns protestos e também a maneira como se dá a liberdade de expressão às vezes no país, ela ocorre de uma maneira bastante forte e às vezes acaba atingindo as instituições. Tá? Um exemplo mais claro aí que estão o governo atual federal está questionando, digamos, algumas palavras que têm sido utilizadas em relação à presidência da República, no caso, o atual presidente. Isso já houve, né, na participação política passada. Vou dar um exemplo. Tinha uma imagem muito horrível que foi distribuída por aí em relação a ex-presidente Dilma quando houve aumento da gasolina, né, que era uma foto que eu não vou nem nominar aqui, extremamente machista, tá, primeiramente, e extremamente desrespeitosa, independente da gente gostar ou não do governo atual ou dos governos antecessores. O que eu quero dizer, pessoal, é que muitas vezes uma vida política mais participativa, muita participação, também pode ter excessos no sistema político como um todo e causar rupturas, causar ressentimentos em relação ao sistema político. É por isso que eles falam que deve haver um respeito ainda à autoridade, uma deferência, né? Não um autoritarismo. As pessoas confundem hoje. Então, para a gente talvez pensar esse debate mais no nosso plano, que é no plano das licenciaturas, é o que a gente discute em relação nas últimas décadas, a perda de deferência, de respeito à autoridade do professor. Eu sei porque eu sou professor, né? Então muitas vezes a minha geração, por exemplo, eu vejo quando criança, era muito mais respeitosa e sucessivamente assim as gerações dos meus pais ainda mais em relação aos professores do que as atuais crianças e como os pais criam essas crianças, né? Então, veja, apesar de hoje as crianças, né, vou dar um exemplo aqui para a gente não entrar no sistema político, terem uma maior participação efetivamente nas decisões que antigamente não tinha, para quem conheceu, né, a maneira como era dada a democracia na família, não era o pai e a mãe decidiam e a criança se calava, ouvia e fazia o que os pais mandavam, né? Então essa democratização, digamos assim, nessas relações familiares, teve como consequência, sim, uma perda de autoridade por parte dos colégios, dos professores, frente aos alunos. Na minha opinião, isso é evidente, tá? Eu não estou dizendo que isso é ruim, nem que isso é bom. Eu estou mostrando para vocês onde eu quero chegar com esse debate. Então, o que os autores acham em relação à democracia é que, sim, a participação política é importante, mas que deve existir ainda algum grau de sujeição ou deferência a respeito a uma autoridade. Caso contrário, as coisas podem degenerar o sistema político, e aí o sistema político, inclusive, né, fazer um refluxo, um retorno talvez a um sistema autoritário.
heterogeneidade das culturas nos países. Isso é uma questão interessante, tá, pessoal? Não existe uma cultura totalmente homogênea em nenhum lugar, nenhum país no mundo que eu conheça, tá? Sempre vai ter, por exemplo, culturas políticas que são mais de sujeição, né, e não são tão ativas politicamente. Isso, nos países como Brasil, Estados Unidos, é bem grande a gente falar que nos interiores a cultura de sujeição, a cultura política, ela é uma maneira bem diferente do que, digamos assim, a participação política numa capital de estado. Então eu que estou acostumado e sempre fui criado numa cidade como Porto Alegre, né, sei que é bem diferente aquele exemplo que eu dei no vídeo anterior de uma cidade de 2.000 habitantes. É totalmente diversa. E é isso que eles estão mostrando aqui, né? Então tomem cuidado que quando eles falam em relação aos próprios Estados Unidos, né, eles sabem que existem culturas diversas em relação à cultura nacional, tá? Então a pergunta é, existe talvez uma cultura nacional ou é um mix de culturas políticas? Essa é uma pergunta. E a cultura cívica, ela é um mix de outras culturas políticas, né? Então, geralmente, em teoria, o cidadão bem informado, que vota racionalmente, que vota guiado pela razão, é para ser esse cidadão de país de uma cultura cívica, tá? Mas, mesmo nesses países, né, de cultura cívica, entre aspas, tá, mais avançada, ainda assim existiria uma cultura tanto súdita e também até mesmo paroquial, tá? Então, a gente tem que observar essas considerações a respeito do sistema político, tá? Eu diria que talvez, pelo modo como ele descreve nos países mais avançados, é muito difícil ainda que exista. No caso brasileiro existe, sim, uma cultura política paroquial, mas ela é cada vez menor. Agora, uma cultura política súdita, da maneira como eles colocam e tal, claramente ela existe, tá, pessoal? Então, isto é uma questão que a gente tem que levar em consideração as diferentes realidades municipais, estaduais, regionais de países principalmente grandes, como é o caso do Brasil e dos Estados Unidos. Ok? Vamos dar uma pausa.